Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. O pessoal que tá entrando, por favor, já sinaliza para mim como é que tá a imagem, como é que tá o áudio. Se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, comentem para mim aqui no bate-papo se tá tudo certo. Bastante chuva, Jack. Aqui choveu esses dias, mas foi só um momento e aí já voltou o calorão. Aqui não teve trégua não do calor. Como é que tá o áudio e a imagem, pessoal? Comentem pra mim aí como é que tá. Para quem não me conhece, o meu nome é Andressa Cortes, sou técnica de segurança do trabalho, tecnóloga, estudante de engenharia e tenho uma pós-graduação também em SGI já concluída e estou em andamento com uma de ergonomia em paralelo com a graduação em engenharia. Ah, tá perfeito. Ah, obrigado, Jack. Então, eu costumo dizer que eu sou aquela técnica de chão de fábrica, fiz também muito gestão, né? Já comecei do zero, gestão de SST, mas eu sempre gosto de dizer que eu sou aquela que estava sempre lá no front, então eu sei bem das dificuldades que a gente encontra por aí, tá? Mas o tema de hoje é um tema que foi escolhido, né? Eu coloquei nos stories lá sugestões, né, de tema das lives e foi sugerido que nós falássemos sobre como estudar para concurso público na segurança do trabalho. Tá? Então esse é o nosso tema de hoje. Tá? E na verdade, assim, gente, estudar para concurso na segurança do trabalho não é muito diferente como estudar para um concurso qualquer. Né? O que a gente precisa? A gente precisa ter um cronograma de estudo, a gente precisa estudar o edital, provas anteriores, tem alguns cursinhos que já fazem isso pra gente, então, mas eu não vejo também muita opção de cursinho para concursos, né, da nossa profissão. Eles acabam focando nesses concursos mais procurados, né? Como o nosso é muito específico, eu, pelo menos, não costumo ver cursinhos referente a isso. Mas a gente pode pegar procurar as provas dos anos anteriores e dar uma olhada no que caiu mais ou não, tá? Às vezes dá uma verificada qual é a banca também que vai estar fazendo esse concurso. Às vezes dá uma diferença também da forma de como é feita a prova. Então isso é uma outra coisa que pode ser estudada também e analisada antes de criar o seu cronograma de estudo. Importante ter um cronograma de estudo, gente, e seguir ele, nem que seja um pouquinho cada dia, né? Tem muita gente que trabalha o dia inteiro, enfim, não tem tanta disponibilidade de tempo. Mas é importante ter um cronograma com as horas que você pode estudar cada dia e sempre no outro dia, antes de eu iniciar um novo assunto, revisar o que foi estudado no dia anterior. Isso ajuda na fixação, tá? Mas o grande diferencial que vai fazer o teu estudo e tu conseguir uma melhor nota numa prova dessas, gente, é tu escolher a metodologia que você vai estudar, tá? E isso vai variar de pessoa para pessoa, porque cada pessoa ela tem uma metodologia de aprendizado diferente da outra, tá? Nós não aprendemos da mesma forma. Eu tenho um jeito que eu aprendo mais e vocês podem ter um outro jeito. E tem como identificar qual é a sua melhor forma de aprendizagem, caso você ainda não saiba. Tá? E eu vou explicar para vocês. Existem 3 métodos de aprendizagem que eu vou explicar aqui para vocês e vocês vão conseguir identificar qual é o modo de aprendizagem, o modo que vocês aprendem mais. Vocês vão conseguir identificar cada um de vocês. Inclusive, isso é uma das primeiras coisas que eu ensino lá no mapa do TST diferenciado, para que cada aluno ele consiga aproveitar o máximo das aulas e do material de estudo com o seu método de aprendizagem.
Por isso que é uma das primeiras coisas que eu ensino. Antes de eu falar quais são os 3 métodos de aprendizagem, eu sei que estudar normas, né, pode ser um pouco chato para algumas pessoas ou até difícil, né, a gente ter que ler e estudar as normas, né, que é o que mais cai, né, nos concursos, as normas, né, específicas, né, mais assim para aquela área de atuação. Então, gente, uma dica que pode ser feito é procurar essas mesmas normas, só que elas, gente, me fugiu a palavra, comentadas, tá? Tem várias normas que pessoas especialistas nelas já disponibilizaram elas comentadas, né? Então, o que é a norma ANR comentada? A pessoa transfere aquele texto técnico de uma maneira assim de mais fácil entendimento, tá? Então isso tem disponível, a gente consegue comprar ou até alguns sites disponibilizam de graça isso, né? De repente você não vai encontrar todas, mas a grande maioria. Isso vai ajudar bastante para quem tem essa dificuldade de estudar e entender sobre normas, tá? Pegar e estudar ela comentada, ou até alguns vídeos onde resume ou fala sobre a norma, né, alguma norma específica, né, enfim. Isso pode facilitar o aprendizagem para quem tem essa dificuldade de entender e interpretar as normas, que realmente não é muito fácil, né, muitas pessoas têm essa dificuldade, né? E é chato também, né, gente? Vamos ser sinceros, né? É chato ficar lendo norma. Então, com cada método de aprendizagem, eu vou explicar para que vocês consigam identificar qual é o método de vocês e já vou dar uma dica como vocês podem, então, conseguir absorver o máximo desse conteúdo que vocês estão estudando com esse método de aprendizagem que é predominante para você. Você pode ter, às vezes, mais de um, pode ter 2, mas sempre tem um, assim, que é mais predominante, tá? Então, primeiro, tem pessoas que são auditivas, tá? São aquelas pessoas que conseguem compreender melhor um conteúdo através de uma videoaula, por exemplo, ou de um áudio, tá? Essas pessoas vão ter um pouco de dificuldade na hora de ter que ler e interpretar as normas, por exemplo, ou um conteúdo, tá? Porque elas não são muito visuais, então às vezes ler aquele material não vai ajudar. A pessoa não vai conseguir gravar, ela vai grava melhor ouvindo. Então ela precisa ter um vídeo, ela tem que ter alguém falando, explicando, tá? O que dá para te fazer nesse caso, se é o teu caso, tá? Você pode pegar uma norma comentada ou a norma mesmo, ela mesmo original, fazer um resumo dela ou até ela inteira, se você preferir, os principais tópicos, e gravar um áudio, tá? Um áudio desse material, tá? Ou você pode ler em voz alta. Porque no momento que você lê em voz alta, você está ouvindo, tá? Isso vai ativar o teu senso auditivo e vai fazer com que você consiga entender e absorver esse conteúdo, tá? Ou você pode gravar também, lê em voz alta uma vez, grava, boa noite, Paula, grava e escuta depois, quantas vezes tu quiser, às vezes no ônibus, no caminho para o trabalho, né, enfim, vai escutando. Porque se tu é mais auditivo, você vai absorver esse conteúdo, vai ser mais difícil de você esquecer ele ouvindo. Então, ou grave ou lê ele em voz alta. Isso vai facilitar bastante. E aí, você pode também aproveitar e assistir vídeos que você encontrar no YouTube, né? Assim, sobre o assunto também, tá? E, gente, a pessoa, ela conseguir aprender de um jeito ou do outro, não quer dizer que ela é mais ou menos inteligente, tá? É só a maneira que a pessoa tem para absorver o conteúdo. Eu, por exemplo, eu não sou nem um pouco auditiva.
Tá? Eu posso escutar um vídeo, uma explicação, eu consigo ouvir, mas eu não consigo juntar tudo e compreender aquilo que a pessoa está passando. Tá? Eu preciso ler. Se eu ler, eu leio uma vez e eu já gravo, eu já compreendo. Mas ouvindo não. Então não tem problema nenhum. Se você consegue observar o conteúdo ouvindo ou lendo, enfim. Cada pessoa é diferente da outra. Tá? Então, não que significa que você tem mais ou menos capacidade também, tá? Só temos maneiras de representações diferentes. Então, se você é essa pessoa assim que absorve, que gosta muito de ver vídeos porque absorve melhor o conteúdo, a dica é essa. Ou grave ou leia em voz alta para que você se escute, tá? Isso vai fazer com que você absorva melhor o conteúdo. Agora, se você é aquela pessoa que é mais visual, às vezes tem ali um livro, alguma coisa, gosta de sinalizar, se caneta colorida, teu caderno lá é cheio de cores, tem três cores de caneta, é tudo muito colorido, é porque você é uma pessoa visual. Gente, conforme eu for falando, se vocês se identificarem, comenta pra mim aqui só pra saber. Comenta eu. Alguém aí, por acaso, é assim mais auditivo, que eu já falei? Comenta aqui pra mim. Pra mim saber se vocês estão se identificando. Tá? Alguém aí é auditivo? Aí comenta. Aí a pessoa visual, tá? Ela já... a predominância dela, que ela vai aprender é lendo. E aí não tem como fugir, tem que ler mesmo o conteúdo. Se for a norma, pode ser a norma na íntegra, ou pode ser ela comentada, se for para facilitar o entendimento. Mas aí, essa pessoa que é mais visual, ela vai aprender muito mais lendo textos. E daqui a pouco, por exemplo, tem um conteúdo que é legal, mas é uma videoaula, o que você pode fazer? Você pode escrever aquilo que a pessoa está falando, ou um resumo, os principais tópicos daquilo que a pessoa está falando, para você ler depois, tá? Ou imprimir, se tiver algum material assim escrito, ou pode ler via digital também. Eu sempre aproveito para anotar. Então tu vai ser o próximo que eu vou falar, Jack. Provavelmente tu é o terceiro que eu vou falar. Então, porque o visual, ele prefere visualizar, ele sinaliza com cores coloridas, ele prefere a leitura, ele grava melhor lendo, que é um dos meus casos, né? Eu gravo melhor lendo. Então não tem jeito, gente, aí é ler realmente o conteúdo. Se o conteúdo não estiver disponível para leitura, então escreve ou digita no Word, né? Enfim, para que tenha um documento que você possa ler depois para poder gravar. Tá? E aí tem o terceiro, que acredito que vai ser o do Jack, ele vai se identificar. Se alguém aí, gente, é visual, comenta pra mim. Aí, se é, só pra mim saber. Aí nós temos o terceiro, que é o sinestésico. Tá? O sinestésico é aquela pessoa que precisa tocar, tá? Que é o meu caso também. Eu sou um pouco visual e um pouco sinestésica. Por isso que eu preciso livro, material que eu vou estudar, eu preciso dele impresso. Porque eu preciso ler e porque eu preciso tocar, tá? E aí sinalizar lá com as canetas coloridas, fazer observação, enfim, isso é uma característica também de quem é visual e sinestésico. Tá? O sinestésico é aquela pessoa que aprende na prática também, aprende fazendo. Então por isso que ele precisa tocar, ele precisa do papel impresso, ele precisa do livro de papel, ele não lê livro em formato digital, em formato Kindle, ele lê o livro de papel, porque ele precisa estar tocando nisso. É por isso que eu uso agenda de papel até hoje. Eu preciso sentir, eu preciso estar com a agenda na mão, preciso escrever os compromissos. Não consigo usar a agenda digital. Tá? Outra característica que vai ser do sinestésico é aquele que escreve tudo. Sabe aquela pessoa que vai assistir uma aula e anota tudo? Sempre tem alguém na sala que começa a escrever e anotar tudo. Tá? Essa é uma outra característica. Ou aquela pessoa que tá lá com a caneta, por exemplo, aí fica batendo assim na mesa, fica batendo assim. Isso é uma outra característica também de quem é sinestésico.
Então essa pessoa, como é que ela vai aprender? Se tem como aprender na prática, melhor ainda. Mas no caso, assim, para estudar, não tem como estudar, principalmente um conteúdo assim que é legislação, é norma, na prática, né? Então, o que é o jeito, gente? O que eu recomendo? Ou anote, né? Anote, faça um resumo e anote, porque você vai gravar escrevendo, né? Ou imprima o material e aí use para fazer anotação, para sinalizar, né? Enfim, aí você vai estar conseguindo absorver melhor esse conteúdo, tá? Se alguém aí se identificou, comenta aí para mim. Diz que é sinestésico. Então a gente tem essas 3 formas de aprender. Então, primeira coisa, você precisa identificar qual é a sua forma de aprendizagem. E aí, você criando um cronograma de estudo, você foca no seu jeito que você vai aprender melhor. Você vai ganhar tempo com isso, porque você vai absorver o conteúdo muito mais rápido, tá? Então, isso vai facilitar muito a absorção e isso serve para estudo para concurso ou até para aula normal, enfim, ou até para o estudo mesmo a nível de atualização. Qualquer tipo de estudo, qualquer coisa que você for estudar, isso vai facilitar bastante o teu aprendizado, com que você absorva muito melhor, com muito mais facilidade esse conteúdo, certo? Quem é que se identificou aí? Conta pra mim. Qual que vocês acham que se encaixam? No auditivo, no visual ou no sinestésico? Comentem pra mim saber. Vocês podem se identificar com mais de um, tá? Dificilmente uma pessoa tem as 3 representatividades, mas 2 é comum, 1 ou 2 é comum. Então vocês podem sim se identificar com mais de um, mas sempre tem uma que é predominante, tá? Uma que se destaca, que é mais forte. Quem é que aqui que conta pra mim, quem é que aqui que pensa ou já pensou em fazer concurso público? Ah, o Jack é um pouco auditivo e sinestésico. Ah, daí você escuta e anota, né? Você disse, né? Que escuta e anota, porque é um pouco de cada. É super comum se identificar com 2. Então, o jeito de tu fixar melhor é escutando e anotando mesmo. E aí você vai aprender 2 vezes. A hora que você escuta, depois a hora que você escreve. O Dene só aprende fazendo, totalmente sinestésico. Também acontece, às vezes ter só uma representatividade predominante. Então tem que fazer, né? Tem que colocar a mão na massa. Então a dica, Dene, escreve, ou sabe, tem que estar movimentando alguma coisa, porque senão fica mais difícil mesmo de fixar o conteúdo. Eu me identifico sinestésico com visual. Eu também, viu? Alzilene, isso. Eu também. O Jack já prestou 2 concursos, é 29, tem mais um. Legal. Na prática, Paula é sinestésica, então, Paula, aprende fazendo, né? Eu sou bastante assim também. Principalmente se tiver planilha, coisa assim, né? Coisa no computador, sistema, site que tem que preencher, tem que ser fazendo. Não adianta. Às vezes pode me falar, me explicar, não adianta. Agora, se eu pegar e for fazer, é rapidinho. Às vezes assistindo, de repente tem um pouco auditiva também, Paulo. Boa noite, Anderson. Pode ter que nem é predominante o sinestésico, mas de repente tem um pouco auditiva. Que daí tu assiste, né? No caso, tu tá escutando, né? Na prática é melhor. O Raul, nos sites de concurso, fica tudo lá, fica tudo junto ali, é mais fácil, porque daí tem todos que estão em aberto. No mesmo site lá que tem dos outros lá, que mostram todos que estão em aberto, vai estar ali.
vai estar junto ali. Gente, você sabe, vou confessar pra vocês, eu nunca pensei em prestar concurso pra segurança do trabalho. Sabe por quê? Eu tenho um receio. Eu tive um colega que era concursado, que fez faculdade comigo. Ele se queixava muito que ele era um figurante. Eu tenho muito medo disso, sabe? De ser concursada e ser figurante. Não me identifico com isso, eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir... PCI Concursos, o Jack deu aí o nome. Eu não ia conseguir tá lá só por tá, sabe? Eu ia querer fazer as coisas, enfim. Eu tenho esse receio. Eu sei que tem empresas que são boas, né? Que não é o caso. Mas eu acho que são muito poucas, sabe? Então eu acho que eu nunca fiz por causa disso. Mas se eu fosse fazer, eu escolheria bem qual é o lugar por causa disso. É claro, né, gente? Daqui a pouco eu não tô conseguindo uma vaga, né? Não tive oportunidade. Claro, temos que ter experiência, temos que, né? Enfim, temos que trabalhar. Não tem por que não fazer, né? Tem várias empresas que a gente entra para trabalhar e também não consegue trabalhar e tá ali como figurante, né? Então, esse risco a gente tem tanto na CLT como no concursado. Mas eu tenho esse receio que nos órgãos públicos seja um pouco mais engessado, mais difícil. Anderson, exatamente, essas esferas governamentais têm muito disso, figurantes, não todas, mas a grande maioria, eu acredito, sabe, nisso. Claro, tem empresas boas que não, assim, sabe, que nem, me fugiu um nome, principalmente as empresas de petróleo, né, que nem tem aqui, tem algumas que são concurso, né, para entrar. Aí a gente sabe, né, que o negócio funciona, enfim, a segurança do trabalho funciona. Mas a grande maioria, eu acho que não. E também, assim, o órgão público, ele é muito engessado para as coisas. Esse meu colega que estudou comigo, ele me falava também, qualquer coisinha simples, assim, que precisava, vai para várias aprovações, demora. Numa empresa já é amoroso, né? Imagina num órgão público, né? Então, além disso, de ele não conseguir fazer muitas coisas, não conseguir levar adiante, algumas coisas ainda demoravam muito para ter um retorno por causa dessa morosidade, né? Então, eu sempre tive esse receio, por isso que eu nunca me interessei, assim, em prestar. Não que eu não recomende, claro, né, gente? A gente tem que trabalhar. Mas é uma questão pessoal minha, né? Foi por isso que eu nunca me interessei, nunca cheguei a fazer. Né? Eu não conseguiria me identificar com esse tipo de... com essa função de estar ali só por estar. Imagina ficar o dia inteiro lá sem fazer nada, o tempo não passa. Não ia conseguir, não. Mas uma empresa legal, assim, que realmente a gente entre para trabalhar, aí sim. Aí é legal, aí vale a pena, sabe, investir tempo para estudar, né, enfim, e se empenhar para entrar. Em um lugar que você seja valorizado também, né? É isso que a gente quer, independente se é órgão público ou privado, o que a gente quer é isso, né? A gente quer ser valorizado no nosso trabalho. Né, gente? Mas, se é teu objetivo, a gente estuda, tá? E usa isso. Usa qual é a tua representação, tá? Qual é o teu modo de aprender, que você aprende mais e estuda dessa maneira. Você vai fixar muito melhor o conteúdo. Isso serve também para qualquer estudo, tá? Você vai fixar muito mais. Tá certo, gente? Não temos mais perguntas? Então, gente, não esqueçam, toda terça-feira, às 20 horas, nós temos live aqui, tá? Terça-feira que vem, então, às 20 horas, nós temos live de novo, tá? Ativem um sininho ali para vocês receberem a notificação quando eu entrar ao vivo.
compartilhe com um amigo, que coisa boa a gente compartilha com quem a gente gosta, tá? Então, nós nos vemos na próxima terça e até mais, gente.